precisa disso, o mercado precisa ver outras narrativas nesse espaço. Porque quando a gente fala de moda brasileira, parece que a gente só tem um corpo para falar. E não tem. Somos múltiplos. Somos iguais, mas somos diferentes nas nossas diferenças. Então, essas pessoas têm que acessar. Hoje temos nós, pretos, mas a gente está abrindo para que venham povos originários, LGBTQIAP+, que são outros criativos que precisam estar nesse espaço, porque esse espaço é um espaço democrático social. Eu sempre falei, desde criança, que eu ia trabalhar com moda e que ia ser professora. Eu não falava que eu ia ser modelo, nem estilista, eu falava que eu ia trabalhar com moda. E aí eu sempre ficava, imaginando como era desfile, como era organizar, eu fazia as roupas das minhas bonecas. E aí eu fui sempre levando para esse caminho. Só que aí na adolescência, vem a parte da família, né? A família tem um peso no que você vai ou não fazer. Meus pais são separados, minha mãe estava nessa época trabalhando com enfermagem e meu pai com fachada de prédio, então ele consertava essas fachadas. E aí ele queria que eu fizesse certificações, ela queria que eu fizesse patologia clínica e eu fiquei no meio. Tá bom, galera, vamos lá. Fui pra patologia, que era uma coisa que eu achava mais interessante, mas não me fazia brilhar, não era o negócio que eu acreditava, mas fui. E aí eu passei também uns anos sem estudar. Então, acho que é muito importante falar que da minha trajetória, eu tive um tempo para parar e repensar o que eu queria fazer. Porque às vezes o jovem, quando ele tá estudando, é sempre assim, você tá estudando no ensino fundamental, médio, você sai do ensino médio, já querem que você faça uma faculdade, mas você nem experimentou nada, você não sabe. E é natural não saber, porque você tá criando a sua vida não tá pronta, ela não veio com um manual e falou, oi, tudo bem? Só você seguir aqui, página 15, é o ensino médio, depois você segue. E aí um dia eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu vou estudar moda e vou estudar artes. Aí minha mãe olhou pra mim, ela falou, é exatamente o seu padrão, acho que faz sentido pra você. Agora você vai lá e fala com seu pai. Aí eu, mas senhora, a senhora não vai me ajudar? Aí ela, não, você vai tomar a decisão e aí você vai. E aí acho que foi muito fluido, porque ao mesmo tempo que eu tive muita doideira de ficar fazendo festa, de não querer saber de nada, eu sempre soube aonde eu ia parar. E se eu pudesse dizer para os jovens uma coisa, você sabe onde você vai estar. Você só não quer acreditar, porque todo mundo diz que aquilo não é relevante. Então, eu gosto de tatuagem. Mas tatuagem não dá dinheiro. Eu gosto de produção cultural. Mas produção cultural não dá dinheiro. Gente, dinheiro também não é só o sinônimo de sucesso. Dinheiro é uma das coisas que vem... Não que não seja importante. Mas eu acho que isso acaba não sendo a coisa mais importante. E aí eu fui caindo, bem fundo na educação. Fiz técnica em produção de moda na FAETEC do Rio de Janeiro, que é uma instituição gratuita. Então eu fui também procurando o que tinha de gratuito e o que não tinha de gratuito, vindo de uma menina de periferia. É a nossa realidade, a gente não tem, os pais para dar... estuda no melhor colégio e vamos. Não, isso não acontece. E aí fui para a FAETEC, depois fui para o Senai C-Ticket no Rio, que é uma das melhores instituições do país, principalmente para negócios de moda e toda a cadeia têxtil. Fiz lá artes, habilitei em figurino e indumentária, e aí no ano seguinte, meio que junto com a faculdade, eu habilitei para História da Arte e Produção Artística, licenciatura. Então eu fiz figurino e licenciatura ao mesmo tempo, depois eu fiz pós em designer de moda, e tranquei o mestrado em educação, porque eu quero trocar para a USP, que é o mestrado da moda, acho que vai ter mais coisas que a gente quer dialogar. Mas isso muito para o chão e entendendo muito de planejamento. Foram coisas simples, escreve no papel. Hoje é dia tal, do ano tal, daqui a um ano eu quero fazer esse movimento. Muito pequeno. Eu quero descobrir quais são os 5 melhores lugares para estudar. Depois eu quero visitar esses 5 melhores lugares. Depois eu quero estudar nesses 5 melhores lugares. Depois eu quero me formar nesses 5 melhores lugares. Depois eu quero ir pro mercado. Foi sempre assim, aninho. Isso vem até hoje, eu faço isso todo ano. Na verdade, eu sempre dizia que eu nunca ia ter uma marca. Porque eu trabalhei muitos anos em chão de fábrica,
Chão de fábrica é aquela pessoa que trabalhou em empresas que prestam serviços para outras. E eu sempre via o tanto de BO, o tanto de problema. E eu falava para todo mundo, gente, Deus me livre ter empresa. Tá louco, eu vou ficar passando por esses perrengues todo. E aí, né, como a gente sempre paga as nossas línguas, surgiu uma oportunidade. Eu acho que foi muito um olhar muito específico sobre o mundo, assim. Em 2014, eu trabalhava numa empresa que estava falindo, então ela começou a dever os funcionários, né, aquele processo de falência clássico. E aí eu sentei com a RH e falei, gente, ó, vamos fazer um acordo? Vocês me pagam metade da minha rescisão em dinheiro e outra metade eu pego em produto. E aí, só que quando eu falei produto, não ficou muito lúcido, que eu estava falando de tecido, eles estavam achando que era peça de roupa pronta. Só que era peça de roupa pronta de outra marca, eu já estava com a ideia de montar minha marca. Aí eu falei, não, eu quero tecido. Aí todo mundo, tecido, melhor ainda. E aí eu escolhi os tecidos mais caros, os tecidos mais incríveis e startei as Marias. Mas assim, muito entendendo que toda indústria, toda marca, toda empresa de moda tem um setor chamado estoque, que é o setor que fica tudo parado lá. Tipo, comprou 50 botões, usou 20, os 30 ficam lá, e aí depois, em vez de comprar só mais 20, compra mais 50, aí fica sempre sobrando, uns negócios sobrando. E eu acho isso até hoje inadmissível, não pode sobrar nada. Acabou, tem que acabar mesmo, porque a gente também tem que entender que as coisas acabam. E tirar esse lugar que a moda colocou a gente, de que sempre tem tudo o tempo todo. Não, acabou. E agora, outra etapa. E preocupada com as mulheres, como as mulheres eram retratadas. A gente estava, em 2014, a gente estava vindo de uma coleção falando de África, nessa empresa que eu trabalhava, e era muito tipo, gente, mas isso aqui não é África. Tipo, que lugar da África? Porque a gente tem 54 países. Como que você está falando que um continente inteiro se comporta dessa forma? E era uma coisa que a gente tinha uma pesquisa muito alicerçada, muito bem feita, mas era uma preguiça mesmo de retratar mulheres com os corpos mais plurais, né? Mais gordinha, com mais quadril. E aí tudo isso foi me levando. No meio desse caminho eu conversava muito com as costureiras, eu sempre fui muito das pessoas, trocar ideia com elas, almoçava com as costureiras, queria saber como elas enxergavam o mercado, e todas elas falavam a mesma coisa. A gente ganha R$1, R$5 por uma peça que é vendida R$3.000, R$4.000. Isso é inadmissível. E aí eu fundei as Marias em 2015 com esses 3 pilares. Treinamento para as costureiras saberem precificar a sua mão de obra, o corpo da mulher real como uma grande centralidade de criação, e o resíduo têxtil, né? Todo esse tecido que é produzido e não comercializado, a gente usa para fazer roupa. A gente faz a partir do 40 até o 54, porque essa foi uma metodologia que a gente identificou de validar uma cadeia de tamanho que ainda nem tinha sido aprovado pela ABNT. A ABNT aprovou no passado, a gente faz isso já desde 2015, que o corpo da mulher brasileira está muito mais ligado ao 40 até o 54 do que ao 36, 38. Não que essas pessoas não existam, mas o corpo, a composição corporal e óssea das mulheres brasileiras, ela sofre influência de 3 grandes povos, né? Indígenas originários que moravam aqui, africanos escravizados e europeus. Então a gente é essa mulher que tem quadril, que tem seio. Então ela precisa de uma roupa que esse corpo fique bonito. E eu acho que é muito frustrante para as mulheres chegar numa loja que veste 40 e falar, bem, esse 40 aqui não cabe em você. A primeira coisa que eu fiz foi entender de onde saíam os resíduos. Porque a gente não tem uma noção de onde saem os resíduos do Brasil inteiro. E a gente tem 2 grandes polos, um em São Paulo e um no Sul. Eu visitei os 2 quando eu não morava aqui ainda em São Paulo. E a primeira coisa que eu faço é o contrário. Eu vou nos lugares onde tem resíduo e falo, oi gente, tudo bem? O que tem de resíduo? E aí eles me mostram, vem cá, chegou isso aqui que tem muita coisa. Aí você olha assim, um painelzão na tela, no teto. Aí, isso aqui tem pouco. E eu vou entendendo o que tem, e aí depois eu volto para casa com um bando de amostrinhas, uns pedacinhos assim, ou foto,
e falo, beleza, o que daqui a gente consegue tirar? Isso aqui vai juntar com isso aqui a gente consegue botar uma estampa. Então eu vou compilando e depois eu vou juntando esses pedacinhos em montinhos para entender o que dialoga com o quê. Primeiro eu parto sempre do tecido. O tecido é que vai me ditar o que dá para fazer ou não. É um longo processo, na verdade é um processo contínuo. Eu estou criando o tempo inteiro. Então, eu sempre falo que na minha pesquisa eu tenho que tirar coisas e não botar coisas. Porque eu coloco tudo o tempo todo e depois eu tenho que falar, tá, filtra. O que é essencial, o que você não vai abrir mão. E aí, acho que o meu processo, eu sempre estou partindo de algum lugar, né? Quando você começa a fazer uma coleção de moda, eu sempre tento entender como é que eu tô naquele momento, o que aquilo precisa representar para mim, para minha família e para as pessoas com quem a gente dialoga. Vou para pesquisa mais, né, prática de montar moodboard, né, montar aquele painel cheio de imagens super lindo. Eu sou uma pessoa que gosta de cortar papel, colar papel. Isso me traz uma sensação das coisas, né? Porque quando você tá no computador fica muito... Baixa a imagem, bota numa pasta, você não consegue ter esse momento de reflexão e de entender algumas nuances. Então, eu preciso desse momento para empregar coisas que eu nem sabia que eu estava pesquisando. E aí, depois eu vou pro mundo, assim, vou pra rua, vejo as pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas comem, como elas comem, o que elas andam de metrô, de ônibus, como elas interagem com a roupa. Porque a minha roupa, ela precisa dar conta de todos esses lugares que as pessoas vão. Então, ela não pode ser uma roupa que não dialogue, por exemplo, com o metrô lotado às 6 da tarde. Mas também tem que dialogar com você poder botar um salto e ir pro restaurante. A gente recebeu um convite muito feliz, assim, né, do projeto Sankofa, que é um projeto que foi um grande guarda-chuva para 8 marcas racializadas, porque o São Paulo Fashion Week em 30 anos nunca teve 10% de estilistas pretos, negros ou pretes, o que é muito controverso numa sociedade que 54% se declara pessoa preta. Então, esse projeto foi uma tentativa de inserir esses criativos que estavam fazendo os seus trabalhos, né, aparentemente que ninguém estava vendo. E aí a gente recebeu esse convite, a gente fez julho de 2021, novembro de 2021, vamos agora para junho de 2022, novembro de 2022, e aí vamos até quando a gente disser, foi ótimo, obrigada. É muito interessante, é muito importante para a gente como marca, porque dentro do São Paulo Fashion Week somos o primeiro negócio de impacto socioambiental, né? Todos são só marcas, a gente é uma marca que está muito mais preocupada com o impacto social e ambiental das coisas. Claro que lucro é importante, mas o lucro ele não vem em primeiro plano. E pra gente é só alegria. Tem muitos desafios, não é uma posição fácil de ocupar, mas se quer alguém tem que ocupar, que eu ocupe e vai ser ótimo. A priori, quando a gente recebeu o convite, eu falei, mano, não vou, esse negócio aí é político, vai ser partido, os negócios que não dialogam com a minha marca. Respondi isso, aí eles me devolveram, tipo, não, é a partidário, é a Lesp que tá te homenageando. Eu falei, gente, a Lesp sabe que eu existo, porque, né, é um órgão muito importante. E pra gente, como marca, é muito, muito, muito relevante que a gente receba esse prêmio. Porque esse prêmio, ele culmina em deveras outras microações. Então, vou te dar um exemplo. A gente está negociando com empresas para patrocinar nosso desfile e pagar nossa beleza, né? Que é um custo. Então, aí, ontem, eles ainda não sabiam que a gente tinha ganhado o prêmio. Aí, quando eles viram, eles, nossa, mas você ganhou um prêmio na Lesp ontem? Eu falei, ele, nossa, mas caramba, vocês ganharam um prêmio na Lesp? Eu falei, E tipo, nossa, e como é que foi isso? Eu falei, reconhecimento do nosso trabalho mesmo, é só isso. Eu não conheço ninguém na Lesp, ninguém é meu parente lá, foi só... E acho que isso é importante, porque quando você ganha esses prêmios, mostra que você está fazendo algo de relevância. Algo de relevância não só para sua vida, mas para uma sociedade como um todo. E eu só fico extremamente agradecida. E tipo, que bom que eu ganhei. Fui lá com a minha mãe, com o meu companheiro, foi ótimo.
Gente, o nome é uma gracinha. É a melhor história do negócio. A Ave Marias, ela surge porque eu me chamo Cíntia Maria. Apesar de todo mundo me conhecer como Cíntia Félix, eu me chamo Cíntia Maria Faustino Félix. Minha mãe, Roseli Maria, minha avó, Rosa Maria, e minha filha de 3 anos chama Maria Marisa. E a Zé Marias é uma homenagem de A a Z, a todas as Marias. Todo mundo conhece uma Maria, Maria Eduarda, Maria Luísa. E a gente pouco se lembra que esse nome é tão importante, tão relevante, é dotado de tantas belezas. Então eu criei uma marca para que essas pessoas, não só as mulheres, mas pessoas com Marias se sentissem acolhidas e felizes por ter esse nome, assim, sabe?